Fala galera, Yuri Valens aqui. O mês de abril chegou no seu fim e eu separei para vocês no vídeo de hoje os 5 fundos imobiliários que mais valorizaram. Teve fundo que valorizou mais de 22%. E na mesma toada eu separei também os 5 fundos que mais desvalorizaram durante o mês de abril. E teve fundo que caiu também mais de 20%. Ficou curioso? Então venha saber. Galera, e esse vídeo é um oferecimento da OTT Contabilidade, na qual possui assessoria em imposto de renda sobre investimentos na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Se tiver qualquer tipo de dúvida, entre em contato com esse número que está aqui na tela, pois ele é o número do WhatsApp da OTT Contabilidade. Galera, aqui estão os 10 fundos imobiliários que eu separei para vocês. Esses 5 primeiros fundos são os fundos que mais valorizaram no mês de abril, enquanto os outros demais 5 fundos são os fundos que mais desvalorizaram, ou seja, foram na mão reversa aos 5 primeiros. E um ponto de destaque é que todos esses fundos estão com PVP a princípio interessante, né, com seu valor de mercado inferior ao seu valor patrimonial. Mas será que aí, esses fundos são bons ou não são bons? Temos vários fundos conhecidos aqui, né? Inclusive dos que desvalorizaram. Versalhes foi o primeiro que desvalorizou mais de 20%. O Helg, o Tord, o Cari 11 e o HCTR. Quase que o Deva entrou nessa lista. Mas como pegamos os 5 que mais valorizaram e os 5 menos desvalorizaram, então ele acabou ficando de fora, mas também teve uma queda muito expressiva no mês de abril. O CARI 11 é um fundo que mexe com cemitério, ele não provém rendimento em nenhum momento. Vira e mexe, eu não sei o que acontece com esse fundo. Acho que são pessoas tentando fazer um trade com ele, sua cotação dispara do nada. Aí de repente ela vai e desaba também do nada, tá? Então esse é um fundo que oscila muito, inclusive os seus rendimentos são zerados, ele não distribui renda há muito tempo. E o seu valor hoje atual está em R$ 1,89. Então vejam só aqui, o CARI 11 ele está aqui nessa lista e vira e mexe ele aparece nela também. Agora, acho que o ponto de destaque são os 3 fundos de papéis, né? E o Torque que é meio que um híbrido, que mexe com equity e um pouco de CRI. Esses 3 fundos estão muito penalizados devido todo aquele embrolho, não só do grupo GPK, porque o grupo GPK é uma parcela do patrimônio deles, mas sim dos demais devedores que estão inadimplentes, como o Grupo Van, Circuito de Compras, na qual eles são sócios, né? O próprio GPK, na qual eles são sócios através de Serra Verde. Enfim, são várias operações do portfólio que estão inadimplentes. Algumas já negociadas, deram waiver, deram período de carência, como o circuito de compras, o CRI Hope, o VAN, tudo indica que vai ir para esse lado também. Agora tem esse GPK com recuperação judicial. Enfim, então, nada mais do que eu esperar que eles tivessem quedas durante o mês. Tiveram muitas quedas, inclusive são os que estão aqui nesse índice de maiores quedas do mês de abril. Não sei se justifica tanto a isso, né? Alguns aqui acredito que até que sim, por exemplo, o Versalhes tem seu patrimônio, sei lá, mais de 50% do seu patrimônio está aqui em risco, né? E seu rendimento foi pífio, 3 centavos apenas. Agora, os demais, nós precisamos acompanhar mais de perto. O Thor também, coitado, né? Não vai pagar tão cedo. O último rendimento que havia distribuído foi de 5 centavos, mas já tem 2 meses que ele não distribuiu, o mês de março e o mês de fevereiro. Agora, o mês de abril, vamos verificar se vai ter distribuição. Eu acredito que não há mágica. Infelizmente, vai ser zero também. Do HCTR, o seu rendimento deve ser um pouco menor do que esses 50 centavos. Tudo indica que seria algo próximo de 30 centavos, 40 centavos. Agora, se distribui mais do que isso, não sei. Eles vão ter feito alguma operaçãozinha lá, fazendo aquela estratégia de distribuir caixa futuro, né? Pegar o resultado contábil e querer já realizar ele. Realizar na distribuição, porque o dinheiro não entrou no fundo, não teria como ele distribuir esse valor. Ainda mais que os fundos precisam distribuir com lucro caixa, está na nossa legislação. Mas eles estão fazendo umas operações meio duvidosos por aí. Agora, falando dos fundos bons, ou não, pelo menos são os que mais valorizaram, nós temos esses 5 fundos aqui. Eu acredito que vocês já devem conhecer a maioria, né? O GGRC, que é de Galpão Logística, HGRE, que é de lajes corporativa, até mesmo o RBRP, que é um pouco híbrido, né? Era de lajes corporativa, aí acabou pegando e ancorando o fundo do RBRL, que é da própria gestora aqui também, né? Então, colocou uma grande exposição nesse fundo, enfim, ele está em algumas operações do seu portfólio. Esse fundo ele caiu muito, tá? E agora valorizou muito esse mês, não sei por quê, às vezes pode ter entrado numa carteira recomendada de alguma gestora, ou perdão, de alguma research por aí, porque é o seguinte, a vacância deles está muito elevada, 35% de vacância física e mais de 40% de vacância financeira.
seus rendimentos 27 centavos. Na cotação atual, que já é uma cotação baixa, vejo que ele está cotando a R$ 49, um fundo que já chegou a mais de R$ 80, ele está distribuindo um dividend yield de 6,5%, tá? Eu vi o seu último relatório, não saiu o de março ou de abril, sei lá, eu vi um mais antigo, ainda não, eles falaram que ainda estão negociando novos contratos de aluguéis, mas mesmo assim não senti tanta firmeza assim. Mas se você tiver uma boa expectativa de que até o final do ano eles consigam diminuir expressivamente essa vacância, só para vocês terem noção do que eu sempre falo, o custo da vacância para o RBRP é mais de R$ 600 mil por mês. Então, só de fechar um contrato de aluguel, ele já diminui esse custo. Aí entra ainda mais uma receita, é como se tivesse um valor financeiro dobrado, que diminui o custo da vacância financeira e ainda entra receitas para ele, tá? Então isso majora em muito o seu resultado. Se você tiver boa expectativa, às vezes pode valer o risco, tá? Aí seria um investimento um pouco de risco, porque não está nada fácil a situação dele. HGRE já é o mais tradicional, lajes corporativo, um dos maiores. Inclusive, vamos olhar aqui o seu patrimônio líquido, é o dobro, né, do RBRP. E esses fundos aqui, vocês estão vendo que vários fundos com patrimônio, até mesmo um pouco pequeno, se nós formos comparar, porque nós temos aqui o Carion, o Tord, o Versailles e o Helg, né, que são fundos com um patrimônio bem pequenininho. O Helg, ele está passando por problema porque ele suspendeu a distribuição de rendimento. Ele tem uma dívida que vence no final do ano e, infelizmente, eles não conseguiram fazer emissão para captar recursos e quitar essa dívida. Então, eles suspender temporariamente a distribuição para levantar caixa e poder amortizar essa dívida. E a sua cotação desabou em muito também, em razão disso. Agora, falando aqui das coisas que estão um pouco boas, nós temos o destaque, que foi o que mais valorizou, mais de 20%, o VIUR, que ele é o da Vinci Renda Urbana. Só que nós podemos chamar ele meio que de educacional, viu? Porque a maioria dos seus contratos são da área educacional, tirando uma pequena exposição, lojas americanas, entre outros inquilinos lá, mas a grande maioria é educacional. Agora é o seguinte, o que eu fico um pé atrás dele, por enquanto ele está distribuindo altos rendimentos, que daria um dividend yield de 11%, e vejo que ele valorizou mais de 20% esse mês. Então ele estava com uma cotação menor ainda. E eles falaram que a guidance de distribuição até o final do ano deve permanecer em 7 centavos. Agora, qual que é o meu receio? Que nós já vimos essa historinha aí várias vezes, e aqui, ó, esses fundos aqui de baixo, eles nos mostram isso. Que um fundo novo, geralmente, ele consegue distribuir um alto rendimento de início para chamar a atenção dos investidores, deixar ele mais atrativo, as pessoas comprar suas cotas, aí de repente ele emenda uma emissão, enfim, vai fazendo as operações, só que em determinado momento começa a surgir alguns problemas. Pode ser problema de vacância, ou porque o fundo é alavancado, desde que é extremamente alavancado, tá? Ele possui de ativos mais de 400 milhões, só que mais de 140 milhões de dívida. Então, o patrimônio líquido dele aqui, ó, 246 milhões de reais. Então, é um fundo extremamente alavancado. E então, se chegar um momento que precisa amortizar essa alavancagem dele, precisa quitar suas obrigações e tudo, pode ser que o rendimento caia, ou se ele for fazer uma emissão para poder quitar essa dívida, o rendimento vai cair, porque esse rendimento é com as receitas atuais e com a quantidade de cotas atuais. Se ele faz uma emissão e aumenta a quantidade de cotas, as receitas vão se manter na mesma quantidade, porque ele está alavancado, porque ele possui dívida, os ativos já estão tudo comprados, gerando renda para ele, e inegavelmente vai cair o rendimento. Então, por isso que eu fico um pé atrás desse VIUR. Vou acompanhar, verificar como vai ser o desempenho dele, o desenrolar dele nos próximos meses, até anos. Aí, quem sabe, eu posso investir nele. Aqui eu fiquei interessado, mas nós já vimos essa estratégia aí no passado, tá? Então, cuidado, você ficar só olhando aqui os dividend hunters, né? Que fica olhando o dividend yield e sai comprando fundo imobiliário. Você pode ter uma surpresa negativa no futuro. E, inclusive, ele está extremamente exposto a um único inquilino, que é o Anima, com mais de 40% do portfólio atrelado ao Anima, que é um dos seus inquilinos lá. Além disso, você tem Cogna e vários outros também. Mas esse é um ponto de observação, mais de 40% concentrado, né? Então, por mais que ele não é monoativo, nem monoinquilino, mas tem um alto peso de concentração em um único inquilino, que se der problema, se resolver rescindir o contrato, não sei, se der algum problema de inadimplência, crise financeira, vai ter uma grande exposição aqui para esse fundo. Então, esses são os 5 fundos imobiliários que mais subiram e os 5 fundos imobiliários que mais caíram no mês de abril. Comentem aí se vocês possuem algum deles na sua carteira. Eu confesso que na minha carteira tem um DEVA, só que o DEVA estaria aqui. Eu acho que nós podemos colocar aí como uma menção honrosa do 6º fundo que mais caiu no mês de abril, tá? Fiquem com Deus, abraço e boa semana.